Olá, eu sou Lucas Maciel. Esse é o podcast Nossa Letra do Instituto Letra Preta. O Letra Preta é um espaço que acredita na educação e no empoderamento como um caminho para poder construir um mundo mais justo e igualitário. E é nesse espírito que vamos receber hoje a nossa convidada, Adeilda do Nascimento Oliveira, uma mulher preta, suburbana, nordestina e arte educadora, pesquisadora, graduada em letras pela UFRJ e é especialista em língua portuguesa pela UFMG. Ela também se define como pseudo-poetisa, apaixonada por praia e pela cor rosa. Então, Adeilda, antes da gente começar aqui a se revoltar, antes de começar a bater aqui em tudo e todos, se apresenta, fala um pouquinho com a gente, para a gente começar um clima leve, depois a gente vai com tudo aí para cima do nosso tema. Bom dia, bom dia. Espero que todas, todos e todos estejam bem. Hoje a gente vai discutir o imaginário social em torno da mulher preta brasileira. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, nosso ponto de partida é uma notícia que chocou, mas também que revela muito sobre o Brasil. É um pastor em cima de um palco que diz que mulheres brancas são mais caras do que mulheres negras. E aqui a gente optou por não trazer essa reprodução, a gente não quer divulgar essa imagem dele. Então a gente vai ficar só com a nossa fala, com o nosso relato, para também não propagar isso. Então é o seguinte, essa fala, ela não é só um comentário infeliz. Ela dialoga com séculos de racismo estrutural, de objetificação e da desvalorização simbólica da mulher preta. E aí, como já falava Fanon, que ele lembra pra gente em Pele Negra, Máscaras Brancas, como que o olhar branco ele vai aprisionar essa subjetividade da pessoa preta. E como também cantava Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E aí, ao longo da história, a gente ouviu aqui líderes religiosos chamarem o continente africano de amaldiçoados. E aí, eu te falo qual é o nome dessa pessoa, que foi o Marco Feliciano. E também tem outros e outros pastores e líderes religiosos que até foram, agora bem recentemente, condenar Gilberto Gil e a Preta Gil. E também outros que foram reduzindo a cultura africana, transformando em algo muito negativo. E aí o padrão é claro, uma tentativa constante de negar a humanidade e apagar a potência da nossa negritude. E aí hoje, com a Adeilda, vamos refletir sobre como esse imaginário social acerca da mulher preta brasileira, sobre como essas imagens foram construídas e são reforçadas, e sobre como os caminhos que podem nos levar a mudanças concretas e simbólicas. Então vamos lá, Deilda. Quando você ouviu esse discurso, qual foi a sua reação, qual foi a sua reação imediata? O que você pensou? O que você sentiu? Na realidade, enquanto uma mulher preta, esse discurso me afeta de maneira muito subjetiva, né? De maneira direta. Mas também, enquanto pesquisadora, todos os meus estudos vêm à tona quando eu escuto isso, porque isso é embasado a partir da Igreja Católica barra Cristã, é embasado em livros da literatura, já que eu sou da área de letras, né, de literaturas. Então, é isso, tudo que me forja vem à tona nesse momento. Aqui a gente até tem a notícia, mas eu acabei nem trazendo ela. Para quem estiver vendo a imagem com a gente, tem a imagem aqui da notícia. E aqui uma das perguntas que a gente separou é como é que você também enxerga, né, essa fala dentro de um cenário que é maior, assim, né, dentro dessa objetificação das mulheres e dentro do racismo estrutural do Brasil. Para essa fala, eu vou trazer Sojourner Truth, que foi uma mulher afro-americana, e esse livrinho, E Eu Não Sou Uma Mulher, que foi traduzido, que foi traduzido por Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher preta, trans, a primeira mulher negra e trans que ganhou o prêmio Berta Luz, que é em relação às pessoas que lutam, né, pela igualdade de gênero, pela igualdade racial. E aí eu vou trazer o discurso dela, um pouco, né?
Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendido para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? Aqui é um trecho do discurso dela mais famoso, intitulado E Eu Não Sou uma Mulher. Porque a partir dessa construção, ela vai questionar se, apesar de todas essas mazelas sofridas por ela, Sojourner Truth foi uma mulher afro-americana, escravizada, e que não sabia nem ler nem escrever, mas os discursos dela ficaram famosos pela potência. Ela tinha 1,80 m, né, com essa estética, já utilizava turbantes naquela época. Isso aqui, gente, foi em pleno século XVIII, em torno de 1850, 1852, ela já estava proferindo esses discursos. Então, ela vai dizer, se ela não é uma mulher, né, apesar de trabalhar tão quanto ou mais do que os homens escravizados daquela época, suportar os mesmos açoites, ela teve 13 filhos e nenhum desses ficou com ela, porque todos foram vendidos, então ela foi separada da sua prole. E aí, a minha reflexão acerca desse fatídico episódio, né, com esse pastor, é porque Sojourner Truth era cristã. Então, tem outros discursos que ela vai invocar essa figura, né, do Deus católico / cristão, e ela vai questionar se ele estivesse preso, né, ligado à escravidão, no caso, à escravização, ela o soltaria. Então, será que ele não vai intervir nessa realidade dela? Então, como é que um pastor, em cima de um púlpito, né, como as pessoas ligadas à religião chamam, consegue proferir um discurso como esse, dizendo que as mulheres... E outra, ele nem utiliza o termo preta. Ele não tem nem coragem de utilizar o termo preta. Ele utiliza o termo morena, né, que a gente sabe aí, com todo o contexto histórico-racial do Brasil, que é um termo para amenizar, um termo que a gente chama na língua portuguesa, né, da figura de linguagem, que é um eufemismo, que é para suavizar, como se ser preta fosse sinônimo de coisa ruim. Ele poderia ter dito mulher preta, mas ele optou pelo termo mulher morena. E aí vem toda uma questão também de ignorância, porque o termo moreno vem a partir da fala dos portugueses que invadiram o nosso país, né, hoje entendido como nosso país, que eles não descobriram nada, eles invadiram a terra que já tinha dono, que são os indígenas, que sofreram genocídio, né, assim como a população sequestrada de África. E esses portugueses chamavam os mouros de moreno, né, com um sotaque, né, moreno, algo assim. E aí, ao longo do tempo, como a língua é viva, foi tornando esse termo moreno. Enfim, é a partir dessa fala de Sojourner Truth que eu contextualizo o fatídico episódio com o pastor, um homem branco, por sinal, né? E até quando eu estava pesquisando sobre esse tema aqui, eu vi alguns comentários sobre como ele mesmo fica sem graça, porque o comum nesses momentos é sempre a plateia aplaudir qualquer coisa que a pessoa fale, né? E aí, ali, quando ele fala, a galera, assim, talvez não tenha tanta noção do que aconteceu no momento, mas não existe, assim, um reconhecimento também popular dele ali. E ele mesmo fica sem graça, dá uma risadinha meio sem graça e continua, tentando justificar e justamente amenizar. Quando você traz essa referência, e quando a gente olha para os dias de hoje, como é que você vê esse perfil se manifestando hoje em dia? Você vê outras referências atuais dentro desse tema? Com certeza, né? Lélia Gonzalez, que foi uma figura muito importante para o feminismo preto do país, ela vai traçar 3 perfis, 3 estereótipos que são associados à mulher preta, que é o estereótipo da mãe preta, o estereótipo da doméstica e da mulata, né? E aí a gente sabe que o termo mulata vem de mula, que é aquela pessoa que não consegue gerar uma prole.
E aí eu vou associar, como eu sou de literaturas, né? Nesse livro aqui, por exemplo, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, a gente tem a figura de Bertoleza, que foi uma mulher que morreu a partir de uma abertura no seu ventre, né? Com uma faca, ela mesma vai se matar para não continuar ali sendo escravizada. Então, a gente tem esses perfis associados à mulher preta desde sempre e que, infelizmente, perduram e são perpetuados até hoje. Né? A figura da mãe preta, por exemplo, a gente tem um quadro chamado A Redenção de Cã, que é uma mulher retinta, né, que é a mãe, com a sua filha, que já não é tão retinta quanto ela, e um marido, né, um companheiro, que é um homem branco, carregando um bebê branco nas mãos. Então, essa mulher preta, né, essa figura da mãe preta, é colocada nesse lugar de uma mulher que não quer continuar com a sua família preta, que quer embranquecer isso, gente, a partir, obviamente, de teóricos eugenistas, né? E o que é o movimento da eugenia? É esse movimento de embranquecer a sociedade, de exterminar tudo que é ligado à sujeira, que são as pessoas pretas. E aí, falar em sujeira, a gente também tem esse livro aqui, As Vítimas Algozes, que de Joaquim Manuel de Macedo, em que a gente tem três histórias. Uma delas se chama Lucinda a Mucama, uma garota de 10 anos, de 10 a 12, se não me falha a memória. E ela é mucama exatamente de Cândida. Olha esse nome. O que significa Cândida? Cândida está ligada a Cândido, que por sua vez significa branco, alvo, puro, ingênuo. E ao longo da história, né, ao decorrer da história, essa menina, uma criança, é colocada como uma pessoa que vai aí desviar o caminho dessa menina branca, pura, inocente e ingênua. Então, observe que desde a tenra infância, a mulher preta é colocada nesse lugar de lasciva, né, de que vai desviar o caminho de outras pessoas que são lidas como pessoas puras, como pessoas destituídas dessa maldade, como se a maldade fosse intrínseca à figura da mulher preta. Então, aí a gente já percorre também o lugar da mulata, que é essa mulher que seduz, é essa mulher que corrompe os bons valores. A gente tem, por exemplo, a novela da Cor do Pecado, em que a protagonista era Thaís Araújo fazendo par com o Reinaldo Gianecchini. Thaís Araújo, uma mulher preta, né, que na sua vida real é casada com um homem negro soteropolitano, que é Lázaro Ramos. E aí a gente tem também, em Um Cortiço, Rita Batista, que é essa mulher que vai seduzir um homem que é comprometido. Então, olha onde está localizado aí o lugar da mulher preta. Entende? A gente tem a hipersexualização da mulher preta também durante o carnaval. Então, durante o carnaval, é permitido que esse corpo esteja exposto, que esse corpo esteja acessível. Acessível a partir do olhar machista, certamente. Machista e misógino. Né? Misoginia é o que? É o ódio à mulher. Então, o Brasil é um país que odeia as mulheres pretas desde sempre. Desde sempre. E como que isso é um movimento muito recente, assim, essa reflexão mais profunda, mas a fala não é. Tipo, o estudo não é recente. A gente está pegando autoras que já trazem isso há um século e que está tendo agora esse debate mais aprofundado, essa visão mais enraizada agora. Então, como que é, de fato, um país atrasado e como que isso... Porque se a gente olha, como você falou, trouxe a Globeleza. A Globeleza, cara, isso aí foi há 10 anos que reduziu essa figura. Você tem... tinham comerciais, então... e tem até algumas gravações aqui, a gente traz que a gente, pelo menos da minha idade, 30 e pouquinho, a gente se descobre negro, né? A gente não nasce já com essa leitura. Em algum momento da adolescência, a gente vai deixar de ser o marrom bombom, vai deixar de ser o Nescau, para de fato se ler como uma pessoa preta. Isso tudo existe justamente porque o racismo fez com que nós nos odiássemos, né? Tanto a nós mesmas quanto umas às outras e outros, né? Por conta das nossas características fenotípicas, por sinal. Então, não tem como uma pessoa preta
se amar, se olhar no espelho e se achar bonita, se achar competente, se achar capaz, se todo um conjunto de sociedade, se todo um projeto de sociedade está o tempo todo ali afirmando, reafirmando que essa pessoa não serve para estar em um bom emprego, que essa pessoa não serve para casar, porque a mulher preta, ela não é lida como uma mulher ideal para casar. A mulher que é lida, né, que é tida como uma mulher ideal para que se forme um patrimônio, é a mulher branca. E aí, a gente está falando aqui sobre como o nosso ponto de partida foi essa fala, mas a gente vê como que o assunto é muito mais profundo e dá para abrir bastante. Um dos pontos que ele traz ali é a risadinha, como eu falei, e até como a gente está falando aqui de Globo, e eu, como publicitário, sempre tenho esse olhar muito atento para essas campanhas e lembrança, algumas pesquisas que eu faço. Então, por exemplo, tem um comercial até que é japonês, mas ele não é ele passa pelo mesmo lugar, que eles querem vender uma máquina de lavar, um sabão em pó, e aí o carinha pretinho vai botar roupa para lavar, a esposa dele empurra ele dentro da máquina de lavar, a máquina lava, e quando sai um japonês bem branquinho. Então, como é que vem em tom de piada? Então, a gente fala muito desse racismo recreativo, como que isso serve para tentar diluir ou amenizar o que foi dito, o que foi ali apresentado. E aí também trazer de você como que você entende, como é que diferencia, se tem como diferenciar isso na prática, assim, de que é racismo, é brincadeira, é uma violência, como é que você também traz isso? No meu TCC da especialização, eu falei sobre o racismo justamente na publicidade, né, na publicidade e propaganda. E aí eu fui coletando historicamente como a televisão é uma grande aliada, na realidade, para reafirmar esses estereótipos e esses valores racistas. Tem esse comercial, tem o comercial do papel higiênico, que foi protagonizado por Marina Rui Barbosa e recebeu várias alfinetadas, porque o papel higiênico Isso. preto, 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 Era para e higiênico preto, né? sim. E a gente teve também um episódio no programa também da Globo, que foi no programa da manhã, que eu esqueci o título agora, com Patrícia Poeta, Manuel Soares, que é Eu um acho que foi homem o É preto de Casa, né? Foi o É de é de Casa, casa. de Isso. sábado. Isso. Em que uma convidada, uma mulher preta, mais velha, né, uma anciã, que fazia cocadas, foi convidada lá para o programa, né, para participar. Provavelmente deve ter sido em algum quadro da culinária, algo assim. E uma das apresentadoras, uma mulher branca, Ah, Patrícia né, é poeta. da Patrícia é Globo, poeta mesmo. então, pediu para que essa mulher, que era convidada do programa, servisse a todos com a cocada. Então, nesse momento, o Manuel Soares intervém, né, entendendo que ali houve incisivamente um episódio de racismo, e ele mesmo leva ali num tom de brincadeira, né, porque estava ao vivo, e aí ele diz que vai servir. Então, eu quero trazer à tona como a televisão, né, como a televisão, esse grande veículo midiático, reforça esse estereótipo. E o Adilson Moreira tem um livro chamado Racismo Recreativo, que você vai colocar a imagem aí para a Vamos gente, lá. por favor. Aqui. Porque, gente, a gente está trazendo essas imagens? Quando falamos de pessoas pretas, é imprescindível que a gente traga também o rosto, né? Porque por muito tempo o nosso rosto foi e tentam apagar até hoje, na realidade, né? Então, Adilson Moreira, esse teórico militante, tem esse livro, Racismo Recreativo, que faz parte da coleção coordenada por Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais, e ele vai trazer esse conceito que nada mais é do que o racismo que é encarado como uma partícula de humor, né? Como um recreativo, como o próprio nome diz. E aí, também no programa da Globo, chamado Zorra Total, por muitos anos a gente teve o quadro de Adelaide, uma personagem que era interpretada por um homem com a pele pintada de preto, com o nariz alargado, quer dizer, ele é negro, mas reforçavam, né? Para se chegar perto da negra retinta. E aí a gente tem a primeira problemática. E aí ele tem o nariz alargado para colocar também essa característica fenotípica como desprezível, né? E como, inclusive, associada à feiura.
E essa pessoa, né, essa mulher, é uma pedinte no metrô. Então, existem várias contradições ao longo do quadro, porque ao mesmo tempo que ela é essa figura preta que é pedinte, ela também carrega celulares, carrega tablet. Então, essa mulher que tem uma filha que carrega as mesmas características é colocada nesse lugar da figura que é feia, justamente por conta do seu nariz mais largo. Então, perceba como essa característica fenotípica, né, ou seja, do visual, vai carregar essas impressões associadas à feiura, né, ao que é desprezível. Sim. E aí como que isso ajudou muito, na verdade, né? Porque a Globo sempre foi a maior, na verdade. Então ela sempre teve esse destaque. Se a gente vai olhar para furar esse tema e pensar em outros, como que também sempre foi um problema isso. Então, Cacete Planeta, Zorra Total, as próprias novelas, sempre foram no lugar de atacar todas as minorias. Né? As pessoas pretas, gays, lésbicas, público LGBT. Então tem PCDs bastante também. PCDs também. Então, como que isso ajudou a construir parte do problema que a gente tem hoje. E, e aí, se a gente olha aqui para a educação que a gente tem desde a infância, que a gente pode pensar que pode ajudar a desmontar esses padrões racistas, sexistas, que atravessam as gerações? O que você vê como uma pessoa educadora? Como que é esse debate sobre possíveis soluções ou ideias que surjam e que possam ajudar? Oh, como eu sou a professorinha dos livrinhos, eu trago mais um, que é da Nilma Lino Gomes, que se chama O Movimento Negro Educador. E aí, a partir desse livro, ela vai colocar esse movimento negro enquanto uma ferramenta política para combater o racismo. Então, o movimento negro ele vai repensar e reformular, inclusive, a educação, né, a partir de um eixo afro-referenciado, porque quando uma criança preta ouve na escola que as pessoas vieram de África, então aí, enquanto a professora de português, eu vou chamar a atenção desse verbo, aquelas pessoas, elas não vieram. Ninguém estava em África e falou assim, vou tirar férias ali no Brasil e já volto. Não, essas Gostei de ficar, vou ficar. sequestradas. Oi? A criança está na escola e aí ela escuta isso e aí a gente pensa, né, que da forma como é vendido, parece que eles vieram, gostaram do país e ficaram por livre e espontânea vontade. Exatamente, quando na verdade essas pessoas foram sequestradas do seu território, né? Tiveram as suas línguas apagadas, foram dizimadas, né? Porque há um genocídio das pessoas africanas em que não há comoção, porque eu não estou dizendo que não é para a gente se comover com o genocídio dos judeus, é para a gente se comover sim, mas é para a gente se comover também com o genocídio das pessoas africanas. Então essa comoção ela é seletiva em acordo com o tom da pele. E aí eu trago uma referência também A Aventura de Cida em Branquitude, que é um livro de Jonathan Oliveira, meu amigo, né? E esse livro, olha, A Aventura de Cida em Branquitude. Então, ele vai trazer o termo branquitude, que foi cunhado pela autora Cida Bento, por isso o nome, né? Cida, foi em homenagem a ela, em que essa menina preta vai adentrar essa cidade chamada Branquitude e vai encontrar valores que são totalmente contrários aos seus. Então, percebam aí como ela é uma criança. Então, a educação antirracista, contracolonial, decolonial, seja lá como queira chamar, porque aí esses termos têm significados diferentes, mas que o intuito é o mesmo, que é combater o racismo. Então, uma educação que prioriza combater o racismo, ela deve começar desde a tenra infância, porque quando a gente vai chegando à fase adulta, as nossas concepções, as nossas ideologias já estão muito formadas. É impossível? Não, mas fica muito mais difícil. É muito mais difícil eu conversar com a minha avó sobre o meu cabelo crespo do que eu conversar com um aluno de 7 anos. Então, você consegue entender a proporção de como a educação contra-colonial, decolonial, antirracista,
deve existir desde a educação infantil. Quando você fala assim, eu só lembro que no jiu-jitsu aqui a gente, quando treina e faz os movimentos, o professor ele traz muito a ideia de que a gente vai agir de forma pelo reflexo. Então a gente aprende alguns golpes ou algumas técnicas que vão defender que na hora da necessidade eu vou ter um reflexo e não agir de forma automática, porque a maneira automática remete a algo mais que eu não tenho controle. E quando é reflexo, eu treinei aquilo. Então, quando você diz que, de fato, você falar com a sua avó é mais difícil falar com ela sobre cabelo, porque ela vai falar provavelmente para passar algum ferro, fazer alguma trança, para baixar o cabelo. E ela vai agir muito no automático, porque ela não está com isso claro, né? Assim, não está definido. Ou ela tem uma autodefesa já do passado. Então eu fico realmente com isso na cabeça sobre como que quando chega na vida adulta, na verdade, as pessoas vão ter que, para quem já foi criado nessa, nessa geração, que passou por muitos e muitos estímulos negativos, você vai ter que ter um reflexo, treinar isso, que é muito mais difícil na hora da necessidade. Enquanto se você já nasce tendo uma educação que te ensina, que te mostra de onde você veio, qual que é a realidade, eu gosto de falar com meu filho. Eu falo, cara, é assim, ele tem só 6 anos, mas eu já me imagino falando com ele. Quando chegar na história, ele vai falar que aqui em casa, olha, pai, eu aprendi que hoje Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Eu falo assim, não, não descobriu, não. Volta lá, vai fazer a redação. E se a tua professora te der 0 porque tu botou lá que foi invadido, eu vou na escola. Porque foi invadido. Não foi assim que chegou. Porque a gente aprende assim. Eu entendo que tem uma didática aí. Sobre começar de uma maneira mais simples e talvez depois ter essa conversa mais realista. Mas que, na verdade, não acontece, né? Sim. Na realidade, o Silvio Almeida, por exemplo, que você vai colocar a imagem aí do livro, tem um livro também da coleção Feminismos Plurais, que se chama Racismo Estrutural. E o que é o racismo estrutural? É o racismo que acontece de maneira sistemática. Por exemplo, a gente tem aqui o livro do José de Alencar, que se chama Iracema, e aí eu trago a figura indígena, porque quando a gente ouve a palavra racismo, a gente liga imediatamente a pessoa preta, como se as outras figuras fossem destituídas de raça. Então, o indígena tem raça, a pessoa branca tem raça, né? Os ameríndios e por aí vai. Não somos só nós, pessoas pretas, que possuímos raça. Então, todas essas figuras devem ser colocadas em pauta. Inclusive, e sobretudo, as pessoas brancas, que são as pessoas responsáveis, né, são as pessoas que estruturam e que estão na base do racismo estrutural. E aí, Cida Bento, que foi a autora que eu falei, né, vai trazer o Pacto da Branquitude, que o Jonathan vai homenagear aqui nesse livro. E ela vai trazer o Pacto Narcísico, por exemplo, que é esse pacto estabelecido entre as pessoas brancas. Então, quando a gente critica o racismo, não é para ofender, magoar as pessoas brancas. Às vezes, talvez. Mas é para a gente está falando de algo, a gente está falando de algo que é muito maior do que eu, que é muito maior do que o Lucas, que é muito maior, inclusive, do que as próprias pessoas brancas. É um sistema. Né? Então, é isso Sim. que o Silvio Almeida quer trazer em seu livro, é isso que a Cida Bento também quer trazer em sua obra. E também, além de ser maior, como que é secular, né? Tá indo para o campo do milênio. Então, como que não é fácil, não é rápido falar sobre tudo isso. Não é. Bom, a gente está aqui indo para o finalzinho. Aqui a gente está falando sobre hoje, a gente falou brevemente, bem rapidamente, porque cada livro que você trouxe, cada ponto que você trouxe, a gente pode aqui fazer um episódio completo, destrinchando e aprofundando. Como que esse discurso, ele aparentemente simples, e a gente aqui nem chegou a aprofundar tanto o tema, assim, especificamente na parte do líder religioso, porque ele ali tem outras e muitos recortes,
porque até um dado que eu tinha pegado aqui, como que, por exemplo, o Brasil é um país extremamente religioso, né? Então, você vai ter ali 1,8% por cento de pessoas que se declaram de uma religião de matriz, na real, nem diz africana, diz espírita. Então, 1,8%, segundo o IBGE, é religião espírita. Não está falando nem a religião africana, porque aí você pode estar em outras searas. E você tem hoje ainda muitos católicos, a religião evangélica em ascensão, e... Você me ouve, Adildo? Sim. É que está travada a imagem. Então está em ascensão, e aí tem uma previsão ali para 2030 de ter quase uma convergência bastante igual ali entre católicos e evangélicos. Então, e como que você tem esses líderes que trazem esses discursos, e não é o único, não foi o primeiro, nem foi o último, está falando para uma massa gigantesca. E a gente tem esse trabalho, de fato, de falar da escola, de falar com as crianças, para quando chegar nesses momentos, ser um momento que a pessoa vai entender que aquilo ali não está certo. Porque se a gente tem um país, pessoas de 20, 30 anos, que nunca tiveram esse tipo de educação, como que elas vão reagir? Como que elas reagiram ali? Não perceberam o que estava acontecendo. Então, o quanto que é importante a gente olhar primeiro para a educação básica, conversar desde a infância e trazer todas essas referências. Então, Adeilda, aqui gostaria de deixar para você aqui último momento de falar, trazer uma fala, trazer um agradecimento, uma mensagem para a gente. O que você quer trazer para a gente de reflexão? Nesse momento, eu queria trazer, na realidade, o MNE, que é o Movimento Negro Evangélico, que é um movimento que eu considero que deveria ser proliferado dentro da Igreja Católica Cristã, porque eu percebo que é um movimento, sobretudo, formado por pessoas mais jovens, né, que entendem que os discursos que foram mantidos até então não fazem sentido. Discursos misóginos, machistas, racistas, homofóbicos, e vários outros que são carregados de preconceitos. E aí eu trago também a Lei 10.639, que é essa lei de 2003, que vai embasar a nossa história, né, sendo contada de maneira correta, né, de maneira adequada, sem ter o viés eurocêntrico, sem ter a Europa no centro de todas as coisas. E, por fim, eu queria deixar aqui também um conceito, que é o conceito de Pierre Bourdieu, né, que é de violência simbólica, para a gente entender como o racismo ele vai ali minar de maneira muito sutil todas as camadas da sociedade, seja a educação, seja a mídia, seja a literatura, né? E aí, enquanto a pessoa que estuda essa literatura, que é a literatura brasileira, sobretudo, e também as africanas, eu consigo perceber e compreender como esses discursos sutis estão impregnados na sociedade até hoje, e que não são fáceis de serem removidos, né, ou de serem aí mudados. E eu trago também a lei contra o racismo, né, que é a lei 7.716, que é de 89. Então, percebam como na Constituição já há muito tempo algo voltado a esse crime, porque a gente tem que nomear, né? Nomear é importante também, quando a gente está falando, sobretudo, de raça. E aí eu vou finalizar mesmo com uma poesia feita por mim, né, de autoria. Poesia, verdade, a poesia. Ai, ai, que é, na realidade, um resumo sobre tudo que a gente falou. Vou lá, vou começar. Você diz que eu sou barata, que a mulher branca é mais cara, e tenta justificar tudo isso com seu Jesus californiano. Não percebe que se continuar assim, no inferno que criou ficará queimando? Eu não te perdoo, eu não te perdoo. Não te perdoo por de África minhas irmãs ter sequestrado, muito menos por tê-las estuprado. Chicoteou até não mais aguentar. Cada grito que cada um ecoou me faz ainda chorar. Você diz que meu nariz largo é feio, mas a minha bunda, quanto maior, faz mais efeito. Meu cabelo você despreza, mas quer que a qualquer momento eu abra as pernas. Não, não, não nasci para cuidar do seu filho. Se não quero parir o meu, imagine dar conta do seu herdeiro maldito. O dia 8 de março não me representa.
Se fosse um monte de mulher preta, comemorar essa data nem passaria pela cabeça. Quantas de nós morreram, morrem e morrerão? Porque vocês sabem que nem uma noite ficarão na prisão. Maria Filipe, Esperança Garcia, Conceição Evaristo. Eu não quero ter que passar por isso. Ter a minha existência negada. Para que seja feita a justiça, ter que escrever uma carta. Ou ainda, ser reconhecida tardiamente. Lutar todo dia, sobreviver diariamente. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Quando todas nós formos livres e não mais viver por um triz. Espero que tenha entendido o recado. Cada lágrima será vingada. Fique ligado, porque vamos resolver essa parada. Já estou finalizando esse poema manifesto. Mulher preta, viva bem, se ame e que se dane o resto. Meu Deus do céu! Não esperava isso. Gente. Surpresa! Bom, eu não vou nem. Deixa nossos ouvintes refletirem sobre. Vou agradecer e vou sair. Deixa as pessoas com isso na cabeça. Adeilda, muito obrigado pela conversa e obrigado também por nos acompanhar, você que está nos ouvindo agora. Esse foi mais um episódio do podcast Nossa Letra, do Instituto Letra Preta. Até a próxima.